Meus dedos tremem quando seguro esta caneta. Não é a idade, embora ela também cobre seu preço. É a memória que me faz tremer. 75 anos carregando este peso. E só agora encontro coragem para colocar no papel aquilo que jamais consegui falar em voz alta. O espelho no meu quarto reflete um homem de cabelos brancos, rugas profundas marcando cada ano vivido, cada noite mal dormida. Mas quando fecho os olhos, ainda vejo aquele garoto de 12 anos, magro, assustado, que eu fui um dia. É estranho como o tempo não consegue apagar certas cicatrizes da alma. Cresci numa pequena cidade do interior, onde todo mundo conhecia todo mundo. Minha mãe trabalhava na fábrica de tecidos e meu pai havia morrido quando eu tinha apenas 7 anos. Ela fazia o que podia, coitada, mas o dinheiro sempre faltava. Foi assim que acabei passando as tardes na casa do Sr. Antônio, um homem respeitado na cidade, dono de uma pequena oficina mecânica. Ele se ofereceu para me ensinar o ofício. Disse que seria bom para um menino como eu ter uma profissão. No início, tudo parecia normal. Aprendi a segurar as ferramentas direito, a reconhecer as peças de um motor, a limpar e organizar a oficina. Sr. Antônio era paciente, ou pelo menos era o que eu pensava. Minha mãe ficava tão aliviada em saber que eu estava em boas mãos, que trabalhava horas extras sem se preocupar comigo. A mudança foi gradual, quase imperceptível. Começou com toques que duravam mais do que deveriam. Uma mão no meu ombro que deslizava pelas costas. Dedos que roçavam os meus quando me passava uma ferramenta. Ele dizia que eu era especial, diferente dos outros meninos, que nosso relacionamento era único. Eu não entendia direito o que isso significava, mas algo dentro de mim começou a se retrair, como uma flor que sente o frio chegando. As semanas passaram e os limites foram sendo cruzados devagar. Ele me chamava para o fundo da oficina, longe da vista de qualquer um que pudesse aparecer. Dizia que ia me ensinar coisas importantes, coisas de homem. Minha inocência de criança não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu só sabia que algo estava errado, muito errado, mas não tinha palavras para nomear aquilo. O medo se tornou meu companheiro constante. Acordava de manhã com o estômago embrulhado só de pensar em ir para a oficina. Mas onde mais poderia ficar? Minha mãe precisava trabalhar, e Sr. Antônio era visto como um benfeitor, alguém que estava me ajudando. Quem acreditaria na palavra de um menino de 12 anos contra a de um homem respeitado? Tentei contar para minha mãe algumas vezes, mas as palavras simplesmente não saíam. Como explicar algo que eu mesmo não conseguia entender completamente? Além disso, via como ela ficava grata ao Sr. Antônio. Ele nos trazia mantimentos às vezes, pagava pequenos concertos em casa. Éramos dependentes da sua bondade. O silêncio se tornou minha prisão. Os meses se arrastaram como anos. Aprendi a me dissociar, a enviar minha mente para lugares distantes, enquanto meu corpo ficava ali, na oficina escura. Inventava histórias na minha cabeça, mundos onde eu era forte, onde podia voar para longe de tudo aquilo. Essa capacidade de escapar mentalmente acabou me salvando da loucura completa. O pesadelo terminou quando completei 14 anos. Minha mãe conseguiu um emprego melhor numa cidade vizinha e nos mudamos. Sr. Antônio ficou visivelmente contrariado,
mas não podia fazer nada. Na despedida, ele me olhou nos olhos e disse baixinho: "Lembre-se, isso fica entre nós. Ninguém entenderia." Aquelas palavras se gravaram na minha alma como ferro em brasa. A mudança trouxe alívio físico, mas o peso emocional veio comigo. Durante anos, carreguei a culpa como se eu fosse o responsável pelo que aconteceu. Questionava-me constantemente. Por que não gritei? Por que não corri? Por que não contei para alguém? A vergonha era um monstro que crescia dentro do meu peito, alimentando-se dos meus silêncios. Na adolescência, tive dificuldades para me relacionar com as pessoas. Desconfiava de todos, especialmente de figuras de autoridade. Qualquer gesto de carinho me fazia recuar. Nas poucas vezes que alguém tentou se aproximar afetivamente, eu construía muros intransponíveis. Era mais fácil estar sozinho do que arriscar ser machucado novamente. Aos 21 anos, conheci Maria. Ela tinha uma paciência infinita e um sorriso que conseguia iluminar até meus dias mais sombrios. Não foi fácil me abrir para o amor. Levei meses para conseguir segurar sua mão sem que minhas palmas suassem frio. Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um ano de namoro, e mesmo assim tive que sair correndo depois, com o coração disparado e a sensação de que algo terrível ia acontecer. Maria nunca desistiu de mim, mesmo quando eu dava 1000 razões para ela fazer isso. Casamos quando eu tinha 26 anos, mas levei outros 10 para conseguir ser completamente íntimo com ela. Durante muito tempo, fazer amor era uma tortura disfarçada de prazer. Meu corpo estava ali, mas minha mente voltava sempre para aquela oficina suja e escura. Tivemos 2 filhos, João e Ana. Quando nasceram, jurei para mim mesmo que jamais deixaria que passassem pelo que eu passei. Talvez tenha sido superprotetor demais. Questionava cada professor, cada treinador, cada adulto que se aproximava deles. Maria às vezes reclamava da minha paranoia, mas eu preferia errar por excesso de cuidado. Nunca contei para ela sobre Senhor Antônio. Carregava aquele segredo como uma pedra no peito, pesada demais para dividir, pesada demais para carregar sozinho. Às vezes, durante nossas conversas, ela perguntava sobre minha infância, e eu desviava o assunto ou inventava histórias bonitas. A mentira se tornou um reflexo de sobrevivência. Os anos passaram e eu consegui construir uma vida aparentemente normal. Trabalhei como mecânico, ironia do destino, mas numa oficina própria onde eu controlava tudo. Nunca aceitei ajudantes, menores de idade. Algumas pessoas estranhavam, mas eu sempre encontrava desculpas plausíveis. A verdade era que não confiava nem em mim mesmo perto de crianças vulneráveis. Maria morreu há 5 anos, vítima de um câncer que a consumiu em poucos meses. No leito do hospital, ela segurou minha mão e disse: "Você sempre carregou uma tristeza muito profunda, meu amor. Espero que um dia encontre paz." Aquelas palavras me perseguem até hoje. Ela sabia que eu guardava algo, mesmo sem saber o quê. Depois da morte dela, a solidão se tornou ensurdecedora. Os filhos têm suas próprias famílias, suas próprias vidas. Visitas esporádicas, telefonemas aos domingos, cartões no aniversário. É natural, eu sei, mas o silêncio desta casa ecoa com décadas de palavras não ditas. Foi então que comecei a ver notícias na televisão
sobre outros casos, outros homens e mulheres encontrando coragem para falar sobre abusos sofridos na infância. Percebi que não estava sozinho nesta dor, que não era culpa minha, que aquele menino de 12 anos era uma vítima, não um cúmplice. Senhor Antônio morreu há 10 anos. Soube pela internet, numa busca que faço de vez em quando. Senti-me vazio quando li a notícia. Esperava raiva, alívio, alguma coisa. Mas só havia um vazio profundo onde deveria estar a justiça. Ele levou seus crimes para o túmulo, sem nunca responder por eles. Às vezes me pergunto quantas outras crianças passaram pela oficina dele depois de mim. Quantos outros meninos carregaram o mesmo peso que eu carrego? A culpa por não ter denunciado me corrói. Sei que era apenas uma criança que não tinha como saber melhor, mas ainda assim me sinto responsável pelos que vieram depois. Recentemente, meu neto Pedro, filho do João, completou 12 anos. A mesma idade que eu tinha quando tudo começou. Olho para ele e vejo toda a inocência que me foi roubada. Sua risada cristalina, seus olhos brilhantes cheios de sonhos. É uma pureza que quero proteger com unhas e dentes. Foi olhando para Pedro que decidi escrever esta história. Não para ele, não ainda. Talvez nunca. Mas para mim mesmo, para finalmente dar voz àquele menino que foi silenciado há mais de 60 anos. Para reconhecer sua dor, sua confusão, seu medo. Para dizer a ele que não foi culpa sua. Escrever estas palavras é como abrir uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. Dói, mas é uma dor diferente. É a dor da cura, não a dor da infecção. Cada frase é um passo em direção à liberdade que nunca permiti a mim mesmo ter. Sei que não posso mudar o passado. Senhor Antônio já não pode mais responder pelos seus crimes. Mas posso mudar como carrego essa história. Posso parar de deixá-la me definir e começar a defini-la eu mesmo. Posso transformar a vergonha em força, o silêncio em voz. Se alguém um dia ler estas palavras, saiba que a cura é possível, mesmo depois de tanto tempo. Que nunca é tarde demais para se perdoar. Que a coragem não precisa ser perfeita para ser real. E que falar, mesmo que seja apenas no papel, pode ser o primeiro passo para se libertar de correntes que carregamos a vida toda. Hoje, aos 75 anos, finalmente encontro paz para aquele menino assustado que sempre habitou meu coração. Esta é sua história, nossa história. E agora ela pertence ao mundo, não mais apenas ao medo.